permanece em mim, ele vai ser o quê? Vai ser cortado e ele é recolhido pelos homens, é lançado ao fogo e é queimado. Então, em resumo, Jesus ele está falando isso. Olha, se vocês permanecerem em mim, eu vou permanecer em vocês. O que vai acontecer? Eu posso até cortar vocês, por quê? Porque vocês já estão dando frutos e através dessa poda e da permanência, vocês darão mais frutos ainda. Então, essa palavra de João, no capítulo 15, Jesus está dizendo isso. E diante dessa palavra, daquilo que nós acabamos de ler, eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem a respeito disso, sobre a poda de Deus. Quantas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, por quebras de relacionamentos, por mudanças radicais na nossa vida, e a gente tende a fazer o quê? A ficarmos tristes. A gente tende a murmurar, a reclamar, sendo que pode ser que o que esteja acontecendo na sua vida seja uma poda de Deus. A intenção, intencionalmente falando, o que eu quero trazer para vocês aqui nessa noite é essa consciência de que nem todas as nossas perdas, elas de fato são perdas. Jesus ele está dizendo aqui: quem permanece em mim vai ser podado, para quê? Para dar mais frutos. Então, diante da revelação dessa palavra, eu gostaria de trazer a vocês esse sentimento. Muitas vezes, aquilo que você tem perdido, aquilo que você talvez até nem tenha conquistado, pode ser uma resposta de Deus para a sua vida. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que estejam passando por alguma quebra de relacionamento. A pessoa era do meu lado, era da minha casa, vivia comigo, caminhava comigo, era o meu melhor amigo da escola, era o meu melhor amigo da faculdade, era aquele que sentava do lado do meu ônibus. E de repente, inexplicavelmente, talvez você tenha pisado na bola, então, se você pisou na bola, traga a memória, mas se não, por quê? Entenda isso. Isso pode ser uma poda de Deus. Talvez você está passando por um momento de desemprego, sair do seu emprego. Tudo isso que eu quero trazer para você nessa noite é esse entendimento de que talvez alguma coisa não esteja dando certo na sua vida, porque tem a mão de Jesus para fazer com que você alcance, avance muito mais longe, vá muito mais longe. Então, Deus, Jesus ele se apresenta como uma videira verdadeira. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão frutos. Nós estamos, Jesus, ele se apresenta como essa videira verdadeira, porque quando nós permanecemos em Jesus, só através dessa permanência genuína, dessa permanência verdadeira, nós conseguimos frutificar nas nossas vidas, e eu falo em todos os sentidos, seja espiritual, principalmente falando, porque se você permanece em Jesus, a sua vida espiritual, ela frutifica, ela cresce. Seja no âmbito profissional, se você permanece em Jesus, se você está em Jesus, você ocupa uma posição de destaque onde quer que você seja plantado, porque é impossível você servir a Jesus e passar despercebido nos lugares. Você dá frutos onde quer que você seja plantado, desde que você permaneça em Jesus. Então, talvez as coisas estejam dando errado na sua vida, em algum aspecto. Tente entender qual que é a raiz desse problema. Será que é Deus querendo me ensinar alguma coisa? Ou será que é Deus querendo me tirar de um caminho e me colocar em outro? Eu acho que na última ou penúltima pregação que eu trouxe aqui, que eu trouxe a respeito de Paulo, que antes era Saulo, e que ele abraçou um dia que os estudiosos falam de a noite escura da alma, para que ele pudesse entender que onde ele estava, Deus ele não queria que ele permanecesse ali. Aquele lugar de escuridão, de cegueira, de completa dependência de uma outra pessoa, fez com que ele enxergasse o verdadeiro motivo de ele estar naquele lugar e fizesse com que ele não voltasse de onde Deus o tirou. Então talvez o que está acontecendo com você seja exatamente isso. Deus querendo te tirar de um lugar e te colocar em outro. Deus querendo te tirar de um ciclo e te colocar em outro. Deus te tirando de um lugar baixo para te botar em um lugar elevado.
Então essa é a nossa permanência em Deus. O primeiro tópico que eu anotei aqui é que Deus, Ele corta o que está te atrasando. Deus, Ele tem esse poder de cortar aquilo que está te atrasando, aquilo que está impactando a sua vida, seja um pecado, seja uma amizade, por que não? Seja um relacionamento. Quantas pessoas choram pela perda, pela queda de um relacionamento, sendo que é Deus te dando uma coisa melhor, uma coisa maior. Então, Deus, Ele corta aquilo que está te atrasando. Hebreus 12:6 fala assim: pois o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita a todo filho a quem recebe. Deus, Ele te corrige porque Ele te ama. E se Deus está te açoitando, é porque você foi recebido como filho de Deus e você está passando pelo momento do tratamento. Sabe aquele peixe que está cheio de escamas? Deus, Ele é essa pessoa que está tratando a nossa vida naquilo que mais nos distancia dele. Você já parou para pensar nas diversas coisas da nossa vida que faz com que a gente, de fato, seja impedido de alcançar lugares ainda mais altos no Senhor? O que consegue, o que tem o poder, o dom de te atrasar, de trazer a tua vida para trás, quando você pensa assim: meu Deus, agora eu estou avançando, agora eu estou caminhando, agora eu estou conquistando, e de repente você volta para o ponto de partida, para o início. Seja a sua inconstância espiritual, ora você está muito bem, ora você está cheio de Deus, e daqui a pouco você está completamente vazio, você está completamente vivendo aí numa terra árida. Talvez seja aquele pecado que você cultiva e que você até luta por ele, contra ele, mas em um determinado momento da sua vida você cai novamente, aí você se arrepende e cai de novo, e se arrepende e cai de novo. O Senhor, Ele corrige porque Ele nos ama. A correção de Deus, ela é pedagógica, ela nos ensina, ela tem o poder de transformar a nossa vida. Então, todas as vezes que nós passamos por essa correção de Deus, seja estudando a palavra, seja ouvindo uma palavra, seja trazendo a nossa própria consciência, aquilo que nós estamos fazendo de errado, saiba que Deus, Ele quer te corrigir nessa falha. Nem tudo aquilo que nós gostamos tem a aprovação de Deus. Você consegue entender? Nem tudo aquilo que nós gostamos, nem tudo aquilo que nós amamos tem a aprovação de Deus. E sabe o que é mais interessante? Nós sabemos quando nós estamos errados. Quando nós estamos fazendo aquilo que não está agradando o coração de Deus, aquilo que não está agradando a Deus, nós temos a plena consciência de que nós estamos errados. E aí que entra a questão da permanência. Quando nós permanecemos em Deus, quando nós escolhemos viver essa permanência de fato em Jesus, naquilo que Ele nos ensina, naquilo que Ele nos alimenta, nós podemos até sentir a dificuldade de rejeitar aquilo que nós amamos porque Deus não aprova. Nós podemos até ter dificuldade, mas por obediência, por amor a Deus, nós precisamos rejeitar. E nem tudo aquilo que Deus Ele tira de nós, como eu já falei, é perda. Às vezes, Ele pode estar tirando de você para te dar uma coisa melhor. Ele pode estar te trazendo uma dor para te curar e te restaurar numa coisa que você tanto quer. Talvez é uma anotei aqui também. O que Ele pode cortar? Amizades que nos afastam de Deus, hábitos que permanecem para nós parecem normais, mas que nos enfraquecem espiritualmente. Hábito que nós cultivamos na nossa vida e que nos enfraquece espiritualmente, nos tira do propósito, nos tira da vontade de Deus. Nós até cultivamos, mas nos enfraquece, nos distancia de Jesus. Aquelas distrações que nos tira do nosso propósito, que nos tira do nosso alvo. Você até quer acertar, mas você é uma pessoa distraída. Você é uma pessoa que não consegue manter aí a constância na presença de Deus. Saiba que a permanência gera frutos. O próprio Jesus está dizendo: se permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Então essa ordem de Deus é para nos dar fruto. Nem todo não de Deus, a vocês também, nem todo não de Deus é rejeição. Às vezes é uma proteção.
consegue ir mais longe. Então Ele está te brindando. A nossa poda de Jesus em nós, ela dói, mas ela nos faz crescer. Quando nós aceitamos, quando nós entendemos que nós estamos sendo podados pelo Senhor, por Jesus, essa poda, ela gera em nós um crescimento. O principal motivo, a principal função de uma pessoa que poda, seja uma árvore, seja uma planta, seja uma planta aí que dá flor, por exemplo, a rosa do deserto, é uma rosa que é muito difícil de cuidar, de criar, é muito difícil. E às vezes a gente olha para ela e pensa assim, morrer, presta para nada. É só tirar e jogar fora. E aí o que as pessoas que cuidam aí, que são os estudiosos, o que eles ensinam? Você corta ela, a Abundância é especialista nisso. Você corta ela, você tem todo um ritual lá para passar um negócio lá, para tirar a mancha dela, e depois, quando pensa que não tem mais nada, ela começa a crescer as folhas novamente, e é mais fácil para dar as flores, é quando ela é podada. Então, na nossa vida, é exatamente isso. Nós estamos sendo podados por Deus. Essa poda, ela nos machuca. Muitas vezes a gente até tende a murmurar, porque nós estamos sendo podados pelo Senhor. E lá na frente a gente consegue entender que essa poda, na verdade, ela nos ensina. Tiago diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que na prova da nossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua boa obra, para que estejais perfeitos e completos, sem faltar nenhuma coisa. O que o Tiago está dizendo aqui? Nós estamos passando pela prova, nós estamos passando pelas aflições da vida, vamos nos alegrar. Sabe por quê? Porque aqui ele está dizendo, nós, após essa prova, se nós guardarmos a nossa fé, se nós entendermos que Deus ele está no centro da nossa aprovação, nós somos os obreiros aprovados, aqueles que foram provados e conquistaram a aprovação de Deus. A nossa fé, ela nos ajuda a passar por esses dias em que a gente pensa assim: está tudo difícil, está tudo dando errado, não estou vendo luz, quarto escuro, só provação. A nossa fé, ela é provada, e ao sermos aprovados, Jesus, Deus, Ele nos dá essa recompensa de sermos obreiros aprovados por Ele. Então, a nossa tribulação é a pedagogia de Deus, é Deus nos ensinando alguma coisa, seja para nós sairmos mais fortes, ou para nós sairmos fracos dessa prova, ao enxergarmos aí o que nós somos em Deus. A poda dói. Dói ao ver alguém se afastando, dói quando algo não dá certo, dói quando Deus fica em silêncio, quando nós não escutamos a voz de Deus. É difícil quando a gente planeja uma coisa, quando a gente organiza uma coisa e vê que não dá certo. Dói. Eu acredito que quando nós entregamos o controle das nossas vidas na mão de Deus, quando nós entregamos a direção da nossa vida e entregamos a letra de Deus, Deus, Tu é o centro da minha vida, faça aí a tua vontade, ainda que boa, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Não é fácil, dói, porque como eu falei no começo, o que a gente quer, as nossas paixões, os nossos amores, nem sempre são alinhados à vontade de Deus, nem sempre são alinhados à vontade que opera em nossa vida. E entregar aquilo que nós gostamos, aquilo que nós amamos para Deus, é muito difícil. Olha o exemplo de Abraão, por exemplo. Deus pediu o seu filho, já pensou em entregar o filho para Deus? Ali ele foi testado, e ali ele foi aprovado, porque ele agiu com fé. O que Deus tem te pedido nesses últimos dias? Meu filho, entrega, isso aqui está te atrapalhando, isso aqui está te tirando do foco, isso aqui está te distanciando do teu propósito. Às vezes a gente traça planos e pensa que pronto, eu mirei o alvo, esse aqui o alvo, e tudo bagunça, tudo sai do controle. Deus ele tem um propósito nisso, entenda isso. E o que você tem entregado para Deus, o que te dói, e Deus ele tem te pedido, e é difícil renunciar. Talvez uma coisa simples, que não é tão simples, o pecado. Nós temos na nossa vida pecados aí que são de estimação, que caminham com a gente. Abrir mão de um ciclo
de amizade que nos afasta de Deus, porque você é o popular, porque você é bem visto, porque você é aceito, ou então sei que você não é nessa intenção para ser aceito. Nós vivemos uma geração assim. As pessoas elas buscam constantemente se validar. Eu tenho que ser o melhor do meu grupo, eu tenho que contar uma história, mas eu vou contar uma história melhor, porque eu tenho que estar em evidência, eu tenho que estar em destaque. É difícil. Deus, eu tenho um amigo que Deus ele tratou ele exatamente assim. A gente conversando até bem nessa atitude. Sabe aquele ditado? Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Ele era assim. Todo mundo contava uma história na moda, a história dele pegava um pouquinho de cada e era a melhor. Tinha que ser a melhor história. E aí a gente conversando sobre isso, ele falava assim: cara, como Deus ele me tratou na mentira. Quantas vezes eu falei na roda histórias aí que assisti, ouvi de alguém e reproduzi e contei para vocês como se fosse a minha vida. Deus tratou ele a esse ponto de denunciar a mentira. E aí eu pergunto hoje para você: o que nós temos que denunciar hoje? Qual que é a renúncia que nós temos que fazer hoje para nos aproximarmos mais de Deus? Para entregarmos a Deus as nossas vidas mesmo por completo. Deus, se eu era assim, eu não quero mais ser. Jó, ele era conhecido como enganador. Ele usurpou, ele roubou, na verdade, a bênção, ele usurpou a identidade do seu irmão e roubou a bênção dele. E Deus teve um encontro com ele. Ele foi encontrado pelo Senhor numa noite. Ele via anjos descendo e subindo dos céus. E ali ele foi tocado pela presença do Senhor e ele decidiu: Senhor, nunca mais eu serei o mesmo porque eu fui tocado pela tua glória. E de enganador, ele passou a ser bênção. Ele teve o nome dele mudado. Então, o que nós precisamos renunciar hoje para que as nossas vidas também sejam mudadas? O que te impede de avançar no reino de Deus? Eu vejo tantas pessoas com boa vontade, que até quer, mas não conseguem. Eu vejo tantas pessoas com tantas ideias boas, mas não conseguem desenvolver. Por quê? Porque o seu coração ainda está preso naquilo que impede ele de avançar no reino dos céus. Nós vivemos uma geração que constantemente tem sede por aceitação. Mas muitas vezes aquele jovem que não se aceita é o que busca aceitação. Aquele jovem cheio de crise de identidade é o jovem que quer pregar uma identidade que ele não tem. Você consegue entender o grau de profundidade dessa problemática? Quando nós não abraçamos a nossa verdadeira identidade no Senhor, quem nós somos de fato no Senhor, a gente tende a fazer isso, a vestir na capa. Aquilo que nós não somos, nós queremos mostrar. Aquilo que nós não temos, nós queremos mostrar que nós temos. No mesmo momento que acontece isso, nós temos também o extremo. Nunca foi visto em toda a história tantos jovens com anseio em ser pastores, em ser missionários, em entregar a vida para queimar por Jesus, por Deus. Nós temos visto isso na nossa geração? Temos. A poda do Senhor, ela pode tirar de você o que está te impedindo de crescer no reino dos céus. Quantas pessoas aqui hoje não têm no coração aquela inclinação de ser um líder de célula, né? Quantas pessoas não têm vontade de estar aqui falando a palavra de Deus, mas o medo impede de fazer isso? Quantas pessoas que estão aqui hoje não são dotadas de dons, talentos, coisas maravilhosas que poderiam ser usadas no reino dos céus, mas está com o seu dom enterrado, está com o seu dom escondido? O irmão que cantou hoje aqui, por exemplo, eu nunca tinha ouvido cantar. Já está muito bem. Quantas pessoas aqui não estão com esse mesmo, não vou dizer dificuldade, mas esse mesmo medo? Tem uma voz tão bonita, mas não usa ela para o Senhor. Tem um dom tão bonito, mas não usa ela para o Senhor. Quantos jovens que são tão influentes nas suas faculdades, nas suas escolas, e muitas vezes não têm usado isso em favor do Senhor, de ganhar vidas. Nós possamos entender isso nessa noite, que a bola de Deus, vou repetir para que você saia daqui com essa frase: a bola de Deus, ela é pedagógica, ela te ensina. Gerador, mas ela te ensina. Depois da porta do Senhor, vem o outro nível. Como eu falei para vocês,
Uma planta é cortada para dar mais frutos, para ficar mais bonita, para crescer, para ficar algo robusto. Então a poda do Senhor na sua vida, ela é exatamente para isso, para você alcançar um nível maior na presença de Deus, para você alcançar um nível ainda maior na vontade, no conhecimento de Deus, no centro da vontade de Deus. A poda de Deus, ela nos dá dons, ela nos dá frutos. A Bíblia até fala em Gálatas sobre os dons, sobre os frutos do Espírito. Todos nós somos dotados desses dons. Quando nós abraçamos a pedagogia do Senhor, o ensino do Senhor, nós adquirimos esses dons de Deus, que é dado pelo Senhor sem limite de arrependimento. Imagina você aí nessa noite, num nível ainda maior na presença de Deus, sendo dotado desses dons dados pelo Senhor. Quantas pessoas aqui não comunicam tão bem, mas aqui não conseguem, trava, porque eu falo isso com propriedade, porque eu já fui assim também. Eu lembro, sempre vou falar isso, o pastor Paulo foi meu professor. Eu 100% envergonhado, e aí eu olhava assim do pastor Paulo, que é líder do teatro, e ele me bota no seu teatro, e ele me bota para participar do teatro. E aqui, esse altar, ele foi uma história. O pátio do IFMA, ele foi uma história. Onde quer que você esteja, Deus ele pode te plantar nesse lugar para você dar frutos, para você frutificar, para que o nome dele seja glorificado através da sua vida e que outras pessoas também consigam se aproximar de Deus e se encontrar. Deus ele nunca esteja vazio, ele nunca vai te importar para você ser alguém vazio, para você ser alguém seco, para você ser uma terra seca, não. Ele te poda, mas ele também traz um regado, ele te faz crescer e ele te faz também frutificar através dessa poda. Então nós possamos entender isso. A poda de Deus nos ensina, e além de nos ensinar, ela nos faz gerar frutos, ela nos faz conhecer, nos faz crescer. Para encerrar, Jó, capítulo 14, diz assim: porque há esperança para a árvore que foi cortada, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não se cessarão os seus rebentos, não se cessarão os seus frutos. E se por acaso envelhecer a sua raiz, ou no chão, o seu tronco cessar, o seu tronco morrer, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta nova. Talvez você esteja aqui hoje como esse versículo, se sentindo uma árvore morta, uma árvore que não dá frutos, uma árvore seca, uma árvore que está ali à beira da morte. Ao cheiro das águas, você pode frutificar novamente. Ao cheiro das águas, os ramos, eles podem brotar novamente. Você pode voltar a ser uma árvore frutífera. Talvez eu estou falando aqui hoje para pessoas que já deram tantos frutos à presença de Deus. Talvez eu estou falando aqui hoje para pessoas que já foram tão usadas por Deus, mas em determinado momento da vida, na circunstância aí do dia a dia, você se afastou, você não consegue mais, você abraçou a inconstância e não consegue mais ficar firme na presença de Deus. Eu digo para você, ao cheiro das águas. Eu acho muito lindo essa analogia de água com o Espírito Santo. A Bíblia fala sobre a chuva serôdia e a chuva temporânea. É aquela chuva que é em tempo e a chuva que é fora de tempo. Aquela chuva que a gente já espera. O mês de abril, um mês muito chuvoso, a gente vê todo dia chuva, mas a gente não costuma ver chuva em setembro. Essa é a chuva. A serôdia é a que chove. Não, a temporânea é a que chove fora do tempo. Pois é. Então já pensou? O Espírito Santo vem sobre a sua vida para que você para que você cresça novamente, para que você regue. Talvez eu estou falando para pessoas que foram muito amigos do Espírito Santo, tão loucos do Espírito Santo, conhece Jesus como ninguém, mas pela circunstância da vida, pelo seu dia a dia, pela diversidade da vida, você foi tirado desse lugar. Não é tarde para a gente retornar. Nenhum filho, como diz, nunca foi tão longe que não possa retornar. Talvez hoje você esteja aqui como filho pródigo, longe de Jesus. Deus
Ele quer te receber de volta. Jesus, Ele te recebe de volta. Aquele ramo que foi cortado, Jesus, Ele te recebe de volta. E quando você permanece nessa videira verdadeira, você está apto a dar frutos, e frutos que também permanecem. Amém? E a gente possa sair daqui nessa noite com esse entendimento de que Deus, Ele está tirando. Deus, Ele não está tirando de você. Ele está tirando aquilo que te impede de se aproximar dele. Deus, Ele não está te dando uma perda. Ele está removendo de você aquilo que pode impedir de se aproximar dele. Amém? Coloque em pé esse lugar, vamos fazer uma oração. Eu saí de casa nessa intenção de ser rápido. Sair de casa nessa intenção de ser uma palavra rápida, mas que seja objetiva, que vá direto mesmo ao ponto dessa mensagem, que é trazer você de volta para aquele ramo que dá frutos, que é Jesus. Não importa, eu digo para você, debaixo de muito entendimento, não importa o que você tem feito, não importa o quão longe você já esteve do Senhor, uma coisa com certeza, Ele te recebe de volta. Pode vir, Ele te recebe de volta. Esse entendimento você deve ter diante do Senhor. Não importa o caminho mais distante que você percorreu, Deus, Ele te recebe de volta. Pai, nós te agradecemos, por Deus, pela Tua palavra. Nós queremos tomar posse dela, meu Deus. Eu sei que eu falei aqui nessa noite para corações que talvez esteja ferido, talvez esteja distante da Tua presença. Eu sei que eu falo para corações aqui, meu Deus, que muitas vezes não enxerga a pedagogia da adversidade, não enxerga, meu Deus, a lição dessa dificuldade, desse problema. Quantas vezes nós somos igual o povo de Deuteronômio, que estava ali diante da terra prometida, só que eles não enxergaram todas as belezas daquela terra, eles não enxergaram todas aquelas farturas da terra, eles enxergaram os gigantes, e aos seus olhos, aos seus próprios olhos, eles se viram um gafanhotos, como alguém que não poderia conquistar aquela terra, e deixaram de lado o poder do Senhor, e deixaram de lado, meu Deus, tiraram o entendimento de como o Senhor pode fazer infinitamente mais. O povo que viu o mar se abrir foi o povo que se tremeu diante dos gigantes. Senhor, talvez nós estamos aqui dessa forma. Nós temos visto tantos milagres da parte do Senhor, tantos livramentos, tantas bênçãos, tantas orações respondidas, e um problema, uma dificuldade, uma luta, uma provação é suficiente para nos reduzir a pó, é suficiente para nos tirar do foco, é suficiente, meu Deus, para fazer com que nós vivemos a Tua palavra, fazer com que nós, meu Deus, não enxergamos o Senhor nessa dificuldade. Nós queremos dizer, meu Deus, que o Senhor tem liberdade para nos poldar, o Senhor tem liberdade, meu Deus, para nos ensinar, para remover de nós aquilo que nos afasta do nosso propósito, para remover de nós, meu Deus, aquilo que nos afasta do nosso alvo, da nossa missão. Nos ajuda, meu Deus, a sermos pessoas constantes no Senhor, a permanecer no Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a permanecer nesse entendimento de que pode balançar o barco, de que nós podemos afundar no rio, mas que nós não vamos largar a Tua mão. Se com o Senhor nós temos dificuldades, mesmo segurando a Tua mão, sem o Senhor tudo piora. Então nós preferimos, meu Deus, passar a tempestade da nossa vida, as adversidades da nossa vida, pegando na Tua mão, porque nós sabemos que o Senhor é fiel para nos tirar desses problemas. Nos ajuda, meu Deus, a entender a nossa identidade. Nos ajuda, meu Deus, a entender o que nós fomos chamados para fazer e abraçar, Jesus, essa missão, porque o Senhor conta conosco. E nós queremos realizar a nossa missão firmes na Tua mensagem, firmes na Tua missão e firmes também, meu Deus, no Teu poder. É isso que nós declaramos com os nossos lábios, com o nosso coração, com o nosso entendimento. Em nome